formação teológica. Agora, por que nesse contexto Bonhoeffer, que talvez parece um pouco surpreendente inicialmente? Porque Bonhoeffer, afinal, apesar de ter sido acadêmico formado e ter ensinado na universidade, ele não passou muito tempo lá, né? Ele teve muito mais impacto na igreja, na formação da igreja confessante, na resistência, nas várias andanças no movimento ecumênico, né? E não é à toa que ele é muito mais conhecido como mártir, né? E como quem praticou resistência contra Hitler do que como teólogo no sentido clássico da palavra, teólogo acadêmico, né? Mesmo que ele tenha obras de fôlego e clássicos, né? Que ele tenha escrito, mas ele é menos conhecido por isso do que pelas outras obras e pela sua atuação na formação, né? De jovens pastores, pastoras ainda não tinha, então pastores para a igreja confessante. Agora, esse texto aqui foi um convite dos Deonianos, né, da Ordem dos Deonianos, com sua faculdade lá em Taubaté, São Paulo, que estão fazendo, por causa dos 20 anos, né, de teologia no Brasil, em nível de bacharelado também, que está reconhecido desde 99, então, fazer um livro sobre qual é a especificidade da teologia no conjunto das ciências no Brasil, né? E eu estava pensando, bom tempo, o que vou falar ali que não já foi dito. Eu não queria me repetir em outras coisas que eu já escrevi, achei tedioso. Eu não quis remoer simplesmente as diretrizes curriculares nacionais da teologia, que são interessantes, vale a pena ler, mas não queria de novo fazer isso, então estava à procura de uma abordagem que desse jus a isso. Eu estava quase desistindo. Mas daí veio o Congresso de Bonhoeffer e estava lá o Jefferson como pós-doc, né, e professor colaborador do nosso programa. Eu disse, olha, de momento eu estou com tanta coisa, eu não consigo muito avançar, você topa a gente fazer algo sobre, a partir de Bonhoeffer. E especialmente uma coisa que antes eu não tinha tão claro para mim, mas que a partir do congresso, especialmente do pré-congresso, que acho que o Carlos infelizmente não podia participar, mas o Wilhelm lá em Vollmut, né? O Wilhelm Sell, que o Jens Zimmermann lá deu uma palestra muito interessante sobre o missa cristão, né? É um músico de origem, né? Que daí se tornou filósofo, um alemão, mas que mora no Canadá há muito tempo. Isso, esse que é o livro então dele, e se tornou conhecedor e perito de Bonhoeffer e fez muito uma leitura isso depois vem no texto que o Jefferson, na parte que o Jefferson vai explicar, né, da chamada teificação, né, o que acontece com o ser humano, né, ao se tornar como Cristo. Cristo formação, na verdade, é aquilo que o Bonhoeffer usa, né, mas tem ressonância com a ideia da teosis, né, na patrística. E o Zimmermann, então, trabalha isso na patrística também no livro dele, né? Que ele, inclusive, deu de presente para Wilhelm, né? Bem bacana. Para mim, ele deu o manuscrito em PDF, que também é uma generosidade, porque nem tinha, né? Assim, isso você não dá para um livro que na compra dele ser 100 libras, uma coisa assim ou mais, né? E você quer vender, afinal, mas assim, muito singelo, generoso, ele deu esse livro. Então, o Jefferson topou, começou a fazer uma arrumação da casa, eu diria, né, uma análise dos textos e tal, e daí nós dois costuramos, aí sim, realmente foi um trabalho dos dois naquela altura de costurar depois disso um texto que submetemos e o pessoal gostou muito, aceitou já em julho, mas nunca nos comunicou que aceitou. Só hoje eu recebi a confirmação de que o artigo está aceito para publicação, vai ser publicado ainda nesse mês. Então, isso sobre o Sitzimle. E qual era o ponto que eu achei interessante? Que justamente ao ser cristocêntrico ao extremo, podemos dizer, Bonhoeffer é humanista também. Ou seja, ao valorizar Deus em Cristo, ele valoriza em demasia o ser humano com sua liberdade, com sua responsabilidade. Então, podemos dizer de outra forma, mais teólogo ele é, mais humanista ele é, e não
como contradição das duas coisas, né? Porque o que a gente vive aqui no Brasil, em grande parte, é secularistas de um lado, que não querem saber de religião e de teologia nas universidades públicas, enfim. E, por outro lado, fundamentalistas que não querem saber de teologia reflexiva, né? De crítica, enfim, né? E justamente na época de Bonhoeffer, as duas tendências também já existiam, né? E ele se situa, então, de uma forma muito singela dentro desse campo com o seu humanismo cristão, que quem primeiro escreveu muito sobre, quer dizer, não sei se é o primeiro dos primeiros, mas quem muito escreveu sobre isso foi John de Groot, justamente um especialista em Bonhoeffer da África do Sul, né? E depois, então, o Zimmermann, que é bem mais novo, mas então que elaborou isso de uma forma de muita propriedade, né? Então, eu achei interessante justamente dizer o próprio da teologia por meio do Bonhoeffer, sem incorrer no perigo de não poder dialogar com os não religiosos. Porque essas duas coisas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um diálogo, por isso que somos ciência, no sentido de Wissenschaft, né? No alemão, não no sentido de science, no inglês, que é mais estreito o conceito, né? Daí tem os sciences e humanities. Mas na Alemanha tem os Naturwissenschaften e os Geisteswissenschaften, né? E a teologia faz parte dos Geisteswissenschaften, então, das ciências do espírito. E Wilhelm Dilthey, né, que fez justamente, trabalhou essa distinção e como elas funcionam, que era o biógrafo de Schleiermacher também, então vinha daquela tradição de uma teologia liberal e do romantismo, né? Ele justamente forneceu também alguns conceitos e ideias que o Bonhoeffer depois vai retomar, entre outros, o mundo que se tornou adulto. A ideia de que o mundo não precisa, e isso eu acho uma ideia muito importante, muito interessante, o mundo não precisa que nós disséssemos a ele, mas você só não sabe o que você não tem. Você acha que tem tudo, mas alguma coisa lhe falta, né? E a gente pode lembrar de 1000 prédicas onde isso já foi dito, ou outros, né? Algo assim, os pregadores têm que achar o ponto fraco de cada um. E o Bonhoeffer está errado. Deus vem a nós nos nossos pontos fortes, ele nos usa e nos interpela nas nossas forças, não nossas fraquezas. Pace Nietzsche, né? Que justamente achava que o cristianismo é algo para os fracos, né? Então, que compensam essa fraqueza por meio da sua fé, né? Bonhoeffer, ao contrário, ele diz, não, é justo no meio da nossa vida que Deus nos atinge, que nos interpela, que nos chama, né, com nossas forças. Então, isso é uma postura muito singela, assim, na época e hoje ainda, eu diria, que torna ele extremamente atraente, eu acho, para um pensamento assim, que cada vez mais que é teológico, também cada vez mais é amplamente comunicável, né? E isso eu acho é o ponto que mais me interessou nessa abordagem a partir do Bonhoeffer, né? Então, sobre o MEC não vou dizer muito, vocês conhecem assim a questão. Agora eu só cito no texto, na nota número 2, que nas diretrizes curriculares nacionais várias vezes se usa o termo humanista, ou humanística, sem definir, né? Mas fica muito claro que a expectativa, de fato, é que a teologia não seja algo somente para dentro da igreja. Ela pode ser para a igreja, pode ser confessional. Inclusive, essa foi a discussão na qual, na época, eu participei com o então ministro da Educação, Fernando Haddad, e depois na audiência com o Conselho Nacional de Educação, em 2010, né? Onde foi corrigido, inclusive por iniciativa da EST, que foi a primeira a reagir publicamente a isso, quando se fez, em 2009, um parecer que excluiu a confessionalidade da teologia e disse até que a teologia, enquanto ciência, teria que ser metodologicamente ateia, né? Mais ou menos assim, ou seja, prescindir da transcendência. Bom, isso não faz sentido nenhum quando a gente parte, né, para uma reflexão sobre uma fé que nós acreditamos existir de boas razões, né? Claro que uma teologia acadêmica pode ser estudado também tecnicamente por quem não tem fé, né? Isso é possível e o MEC exige, inclusive, que a gente não pode
ter nenhuma declaração de fé que tem que ser assinada ao entrar no estudo de teologia, né? Mas isso não exclui, antes inclui a questão de que a gente conta com a real existência daquilo sobre o qual a gente fala, daquela transcendência que nos interpela e que há 2000 anos, no caso do cristianismo, vem movimentando pessoas, né, de uma forma e motivando pessoas em suas vidas e orientando pessoas em suas vidas, né? Então, a confessionalidade ela foi devolvida, a especificidade da teologia foi devolvida ao novo formato do parecer e teceu-se um bom diálogo, graças a Deus, né? Com bom resultado, eu diria, né? Que são essas diretrizes, mas que insistem que, de fato, né, nós estamos inseridos numa situação plural, num Estado laico, e na importância de que uma das razões nossa do ser como faculdade é a nossa contribuição para a compreensão do ser humano e para melhoramento do ser humano, como diria Lutero também, né? Então, a atuação do ser humano no mundo, né, no âmbito da família e da economia, no âmbito da igreja, no âmbito, então, da politia, né, do Estado, da administração do governo. Depois, então, aquela expressão que parece contraditória ou paradoxa, no mínimo, né, do cristianismo arreligioso, e que deu razão e origem a muitos mal-entendidos, que está, na verdade, em algumas cartas, né, da prisão, e não é elaborado num longo, né, arrazoado, não teve como fazer isso, mas onde Bonhoeffer diz que nós temos que superar a religião no seu sentido justamente daquilo que é a busca do ser humano para preencher suas lacunas. Isso existe. E até tem certo direito de existir, né? Aí a poesia Cristãos e Pagãos, que se vocês conhecem ela, né, na primeira estrofe diz, né, pessoas buscam a Deus nas suas necessidades. Todos fazem isso, diz ele, cristãos e pagãos. Cristãos enquanto religiosos e pagãos, na verdade, também não são não crentes, mas são pessoas na religião, naquilo que ele rejeita como religião, né? E na terceira estrofe ele diz, e Deus atende a todos eles, né? E nesses dois aspectos, eu lembrei, então, do filme Deus é Brasileiro, né, onde Deus quer tirar férias, né, e procura um substituto. E tem muitos que querem ser, mas nenhum deles presta, né? Porque tem os malandros e tal, mas nenhum deles pode ser. E todos eles, de fato, clamam a Deus. Por isso que Deus quer tirar férias, né? Porque ele está com esse zumbido, que cada um quer alguma coisa dele. E depois, no sonho dele, o Wagner Moura, alias Taoca, né? Justamente um dos malandros, ele sonha de ligar para o atendimento celestial. Atendimento celestial, boa noite. Se você é cristão, digite 1. Se você é judeu, digite 2. Se você é muçulmano, digite 3. 1. Você digite 1. Muito obrigado. Se você é cristão católico, digite 1. Se você é cristão evangélico, e assim por diante. E quando ele poderia ser atendido, né, ele acorda suado porque no seu sonho o Paulo de Vieira, que vai atrás dele para matá-lo por causa da dívida dele, já chegou. Então, essa situação também o filme traz, né? Tanto que Deus é gentil, ele deixa muitos rastros enquanto a sua passagem, mesmo que ele não consegue tirar férias, afinal das contas. Agora, quem poderia ser seu substituto é um tal de Quinca das Mulas, que vive por sua própria opção entre os indígenas, né? E é ateu. Pequeno problema, ele não quer nada saber de substituir Deus, ele é ateu. Né? Aí tem até no filme umas cenas de briga entre Deus e aquele Quinca das Mulas. Deus não consegue convencer ele, então no final volta para o céu e reassume suas funções sem ter substituto, né? Mas ele deixa o rastro, que nem a terceira estrofe, e a segunda estrofe do Cristão e Pagãos é justamente aquela que fala: aqueles que são realmente cristãos estão do lado de Deus na paixão, no sofrimento dele, de Deus, dele maiúsculo, né? Ou seja, Mateus 25, né? Cristo presente nos seus menores irmãos. E o Quinca das Mulas cumpre isso nem sendo cristão, né? E Bonhoeffer
também via assim, né? Que pessoas ateias, pessoas que estavam na resistência junto com ele, que não eram crentes, ou pelo menos não igrejeiros, também cumpriam, às vezes, melhor do que a igreja que estava totalmente desacreditada. A grande maioria da igreja estava errada, né? Estava herética, né? Os Deutsche Christen, né? Os cristãos alemães. Então, pequeno grupo diz ao grande grupo, o evangelho está conosco e vocês estão na heresia. E sofreram por isso, inclusive até a morte, como era o caso do próprio Bonhoeffer. Então, ele diz, a partir da leitura, aliás, de Dilthey, mais uma vez, e de Karl Friedrich von Weizsäcker, quem cito aqui na página, na quarta página, acho que também, na cosmovisão da física, né? A partir do qual, então, ele entende que não pode ser Deus visto como um tapa-furos do nosso conhecimento imperfeito. Né? A partícula de Deus que se falava por muito tempo, que depois foi identificada como o bóson de Higgs, aquilo que traz energia para a molécula, justamente mostra isso. No momento que a ciência tem uma outra resposta, Deus é dispensável. E ninguém menos do que Marcelo Gleiser, né, numa palestra no Ensinos, uns anos atrás, ele se diz agnóstico, ele é judeu de origem, ele se diz agnóstico, mas ele mostrou uma sinfonia do universo, que eu acho altamente religiosa, mas enfim, litúrgica, né, mas ele mostrou, né, e disse que não caiam vocês, teólogos, no erro de pregar um Deus das lacunas. Isso não vai longe. Então, justamente contra isso fala Bonhoeffer, e eu cito aqui a nossa citação que temos: devemos encontrar Deus naquilo que conhecemos e não aquilo que não conhecemos. Deus não quer ser compreendido por nós nas questões não resolvidas, mas nas resolvidas. Deus tem que ser conhecido não apenas nos limites de nossas possibilidades, mas no centro da vida. A razão disto está na revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele é o centro da vida e, de modo algum, veio para trazer-nos a resposta para questões não resolvidas. Bom, depois, então, explica algumas coisas que eu já tinha falado. Daí também a questão da citerioridade ou mundanidade, né? Ou seja, Diesseitigkeit, é difícil traduzir para o português. Não sei se o Caldas tem uma melhor tradução, mas o tradutor usou citerioridade, que na verdade quase um neologismo, né? Não é uma palavra comum, né, no português, mas dá para entender. Então, e o Wüstenberg vê ali uma ressonância com a proposta de Charles Taylor, né, onde Charles Taylor localiza a religião na secularidade. Também interessante esse diálogo, muito mais recente, o Charles Taylor, evidentemente, mas bem interessante isso aí. Aí, então, De Lange, né, o holandês De Lange, então, ele diz que a teologia de Bonhoeffer nós podemos chamar de teologia pública, né, mesmo que ele não usou esse termo, em 3 dimensões. Ela é autêntica, ou seja, enraizada numa prática cristã, ela é dialógica, experimental e fragmentária, mas não individualista, e terceiro, ela é uma teologia que falou de Deus no meio da vida, não em seus limites. Então, mesmo, de novo, esse ponto, né, de que Deus nos indaga no centro da vida. E a partir disso, então, surge o humanismo cristão, né, a importância da antropologia, de modo geral, de Bonhoeffer, sobre o qual o Wilhelm trabalhou amplamente na sua tese de doutorado. É uma antropologia encarnacional, mas, na verdade, ela vai pelos 3 partes, da encarnação, da crucificação e da ressurreição. Né, os 3 partes, então, são centrais. E eu quero, então, para finalizar e daí passar para o Jefferson, citar na página, bom, então tem números de página, então na página onde tem a nota de rodapé 8 e 9, deve ser a página 6 ou 7. Depois, então, da citação do De Groot, página 20, vem aquele parágrafo com recuo que eu quero ler, né? Então, a partir da visão do teólogo anti-apartheid, né, De Groot, que de tradição reformada, ele que diz: o que busquei fazer é sugerir que na vida e nos escritos, como então sobre o humanismo cristão,
é sugerir que na vida e nos escritos de Bonhoeffer encontramos uma significativa exposição do que o humanismo cristão pode e deveria ser para nós hoje. É um humanismo profundamente arraigado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, um humanismo que está moldado não apenas pela educação, mas também por um genuíno encontro com o outro. Um humanismo que é formado na luta pela verdade e pela justiça contra poderes desumanizantes, como era o caso e ainda é nos resquícios do apartheid ou em em dimensões analógicas aqui no Brasil, né? Não precisamos ir tão longe para ver a contínua, forte dicotomia entre quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem meios e quem não tem, e que é mantido naquela situação, né, pela chamada elite. Um humanismo, continua De Groot, um humanismo que é aprofundado por meio do sofrimento, e ainda assim está sempre afirmando a bondade humana contra a perversidade, a esperança contra o desespero e vida contra a morte. Tudo isso é o significado de Jesus Cristo para nós hoje, pois Deus, escreve Bonhoeffer, um texto também muito importante, que ele dá conta, né, presta contas de sua trajetória a quem não necessariamente compartilha do ponto de partida dele, né? Também para não cristãos, então, que estavam junto com ele na resistência. Então, num texto chamado 10 anos depois, não temos em português, eu acho, né? Temos? Está nesse ali? Sim, Sim, está na coleção de escritos de anexo. Resistência e Submissão. Obrigado. E Então, nós, erro meu que eu não vi ainda. Sim, obrigado. Nós trabalhamos com esse texto no nosso primeiro encontro também, professor Rudolf. Perfeito, perfeito. Não, de fato, ele está também no volume da Resistência e Submissão em alemão, então tem que ter. Que bom. Mas eu não tinha enxergado, obviamente, ainda lá, né? E li o texto em alemão. Obrigado pela complementação. Então, nesse texto, Bonhoeffer diz, abre aspas, não menosprezou a humanidade, Deus não menosprezou a humanidade, mas se tornou humano pelo bem de homens e mulheres. Fim de citação, ou seja, Deus se tornou humano, não tanto, essa jogada interessante de Zimmermann, né? Deus se tornou humano não para que os humanos se tornarem deuses, como diria Atanásio, né? Mas para que se tornem mais humanos, como Deus em Cristo fez, né? E atentar à questão quem é Jesus Cristo para nós hoje, que foi uma constante questão do Bonhoeffer, no horizonte de sua ideia de cristoformação, e também perguntar quem sou eu para o meu próximo hoje, né? E aí eu, então, passo o bastão para Jefferson para as próximas partes. Ele está falando sobre o humanismo cristão. Obrigado, Rudolf. Agradeço também o convite da Sociedade Bonhoeffer, na pessoa do Wilhelm, especialmente. E é realmente um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse trabalho, desse estudo, e como o Rudolf já colocou, dois autores que não são especialistas em Bonhoeffer, eu muito menos, então. Mas, assim, a trajetória de aproximação a Bonhoeffer, ela se dá, obviamente, durante a graduação, e, nesse sentido, qualquer luterano que tenha estudado na FLT vai passar pelo Bonhoeffer, acredito que na EST também. Já ouvia falar do Bonhoeffer na FATEV, para fazer justiça também, né? Como eu passei pelas duas instituições, tenho essa vantagem de poder comparar também os ambientes. E lembro especialmente de uma cena do Roger sentado do lado de fora da casa dele, lendo Resistência e Submissão. E eu pensando como que esse homem consegue fazer isso tudo. Biblista, muito competente, e ao mesmo tempo ali com um autor que a gente sempre atrela mais a sistemática, né? Mas que tem também contribuições à área da Bíblia que são muito pertinentes. Então, eu agradeço ao Roger também por essa semente bonhoefferiana plantada há muitos anos atrás. Bom, para puxar, então, essa deixa que o Rudolf deu em relação à questão do humanismo e a importância do humano no Bonhoeffer,
inclusive a partir dessa citação do John DeGruchy, eu gostaria de iniciar com uma citação que não está no nosso texto, mas que é do teólogo estadunidense David Tracy, que é um dos teóricos que a gente utiliza na fundamentação metodológica da teologia pública. Diz assim David Tracy, no livro A Imaginação Analógica, Teologia Cristã e a Cultura do Pluralismo. Se qualquer ser humano, se qualquer pensador religioso ou teólogo produzir alguma expressão clássica do espírito humano numa jornada particular dentro de uma tradição particular, essa pessoa revela possibilidades permanentes para a existência humana, tanto pessoal como comunal. Qualquer clássico é sempre público, jamais privado. E a ideia de clássico no David Tracy, então, que é justamente isso que ele está colocando, no centro da metodologia da teologia pública do Tracy, nesse sentido, porque ele vai dizer que a teologia é justamente esse movimento de correlação crítica entre os clássicos da razão, da arte e da religião com a situação contemporânea. E como a humanidade, o humano, está no centro da questão do clássico, o que faz a roda teológica girar é justamente a condição humana em qualquer tempo. E isso a teologia não faz sozinha, ela faz junto com também todos os outros saberes e todas as outras formas de conhecimento que levam o ser humano a sério. E levam a existência humana a sério. Que é justamente essa fórmula que a gente está observando no Bonhoeffer dentro desse texto. Quando a gente chega justamente na ideia de cristoformação, a gente vai perceber que esse tornar-se em semelhança a Cristo quer dizer um tornar-se profundamente humano, porque Cristo se torna profundamente humano. E se torna profundamente humano na dor da história, para utilizar a expressão de Frederick Jameson. Bom, o primeiro conceito aqui que a gente traz nessa parte do texto, então, é a ideia de realidade em Cristo, a Christuswirklichkeit. E aqui, nesse ponto especificamente, eu não diria que existe uma grande novidade bonhoefferiana. Ele está sendo bem bíblico, bem neotestamentário nesse aspecto, em compreender que toda a realidade para o cristão, ela existe a partir da pessoa de Jesus Cristo. O Logos que dá sentido e forma a tudo que existe. Só que uma vez assumido isso como pressuposto, isso agora precisa estar justamente na forma de olhar para esse mundo de novo. Essa é a questão no Bonhoeffer, não é algo que ficou para trás, simplesmente como um dado especulativo. Mas é algo que, uma vez crido, então, obviamente, precisa fazer parte dessa forma de olhar para o mundo. E se olhando para o mundo dessa forma, o que vai voltar a fazer sentido, então, justamente, é não somente essa amálgama entre Cristo e o mundo, o que por si só já daria um bom pano para manga para a questão ecológica e para as discussões sobre casa comum, como a gente tem hoje, mas é justamente na perspectiva de que esse Deus se faz humano em Cristo, que aí o paradigma cristão por excelência está posto. E a questão agora são quais são os desdobramentos que podem advir desse paradigma. E é um paradigma que não fica, eu vou reforçar esse aspecto, é um paradigma que ele não pode ficar no âmbito de uma ideia. Porque só faz sentido e continua fazendo sentido por causa da experiência humana.
Aí aqui tem essa ideia, então, de que a encarnação ela possibilita uma relação do humano com Cristo para dentro de uma nova humanidade. E essa é a verdadeira humanidade revelada por Jesus. Então, se alguém perguntar o que é ser humano, a resposta, e Barth daria a mesma resposta, é olhar para Jesus. E apesar de eu não ter lido o texto do discipulado, do Bonhoeffer, falha minha, eu acredito que isso deve estar bem posto naquela obra também, né? Que quer aprender a ser gente, quer aprender a ser humano, então olha para Jesus, né? Esse seria o caminho prático aqui nesse aspecto. Outro elemento, justamente, é que nessa realidade em Cristo, então, não só é importante a questão do humano, mas a perspectiva de que toda a realidade, então, ela é assumida na pessoa de Jesus, e dentro desse movimento se opera uma reconciliação. E reconciliação começa a se tornar, então, palavra-chave para a gente pensar o ponto seguinte, que é justamente esse de olhar para Cristo. Então, se inaugura uma ética da reconciliação. Esse é um movimento contínuo, né? Tem muito disso em Barth também, em que Barth, quando ele fala sobre ética, por exemplo, existe uma ética que é a ética de Deus. Então, dirá Barth que como Deus gratuitamente se torna humano, e a humanidade de Deus é uma humanidade de gratuidade, então, da mesma forma, o humano deve ser humano em gratuidade. Esse é um movimento que me parece bastante próximo entre os dois. Os especialistas em Bonhoeffer que me corrijam se eu estiver equivocado. Então, dessa ideia da realidade em Cristo, vem justamente, de maneira bastante orgânica, essa perspectiva da cristoformação, que me parece um tema muito rico, que justamente com uma contribuição às igrejas, de maneira mais específica, em que, e aqui eu vou reforçar aquele ponto que eu já reforcei antes, porque se tem um ideário do que seriam valores cristãos, que se passarem pela prova do testemunho de Jesus, eles não passam. E me parece que esse é um pouquinho o jogo que o Bonhoeffer ajuda a gente a entender. De que, à medida em que algo é transformado em conceito e se desprega da existência concreta, isso começa a perder relevância. Justamente porque perde relação com a realidade. Então, o crivo vai ser justamente como que a vida está sendo vivida em cristoformação. Por mais belo que seja o dogma a ser formulado dentro dessa maneira de vida, se com o tempo ele perder contato com a vida concreta das pessoas, ele perde a sua razão de existir. E aqui vai entrar justamente o ponto que para mim foi mais marcante e que eu acabei assumindo também para os estudos que eu tenho feito em teologia pública, que é justamente essa questão da teoses, que é a ideia de deificação a partir do Atanásio, como o Rudolf já colocou, que seria justamente uma ideia de que a criatura acaba se tornando uma divindade nesse processo de encarnação. Mas já os padres capadócios tinham uma compreensão distinta, em que a teose seria justamente esse tornar-se em semelhança a Cristo. E tornar-se em semelhança a Cristo
dentro da interpretação que a gente está fazendo, é justamente baseada no Zimmermann, é justamente essa ideia de que tornar-se em semelhança a Cristo é tornar-se profundamente humano. Tornar-se profundamente humano em semelhança a Cristo. Porque aí a gente vai entrar também no risco de dizer que qualquer coisa do humano serve. Algumas distinções precisam ser feitas. A violência, assim como o cuidado, são humanos. Um tão humano quanto o outro. Agora, se eu tenho a referência desse tornar-se humano à semelhança de Cristo, aí eu já tenho uma criteriologia bastante marcante que me ajuda nesse processo de discernimento. Na Phronesis, para utilizar o termo neotestamentário e também utilizado na patrística, né? Justamente essa ideia de prudência, de discernimento. E é um discernimento cristocêntrico nesse sentido. Feito esse caminho no contato com os outros autores, aí a gente traz justamente o texto onde Bonhoeffer desenvolve essas ideias de cristoformação, que, sobretudo, estão localizadas no livro da Ética, né? E a parte onde se fala sobre ética como formação. E dentro desse contexto, vai se ter novamente uma ênfase na encarnação e a ênfase justamente de que a forma de Cristo é a forma humana. E que o processo de cristoformação é tomar parte da forma de Cristo. Isso é um desafio pessoal, mas é também um desafio para a igreja. E é nesse desafio à igreja que a própria igreja pode ser chamada ao arrependimento. Aqui tem um trecho que eu separei para ler, que é onde se fala dessa igreja que precisa, então, se confessar. Está no texto da Ética, do Bonhoeffer, eu tenho a versão de 2009, na página 74, aquele de capa vermelha ainda. Tem várias outras edições, né? Esse é o que eu estou utilizando. No nosso texto, eu não sei exatamente em qual página que está, porque eu fiz alguns recortes para conversar com vocês. Mas eu leio aqui o trecho selecionado. A igreja confessa não ter procedido com abertura e clareza suficientes em sua pregação do Deus único, que se revelou por todos os tempos em Jesus Cristo e não tolera outros deuses a seu lado. Ela confessa sua temerosidade, seus desvios, suas perigosas concessões. É muito atual, Bonhoeffer. Muitas vezes, ela descuidou de seu ministério de vigilância e de seu ofício de consolação, de forma que negou muitas vezes a devida misericórdia aos marginalizados e desprezados. Calou onde devia gritar, porque o sangue de inocentes clamava aos céus. Não achou a palavra certa na forma certa e ao tempo certo. Não resistiu até ao máximo à apostasia e se tornou culpada da impiedade das massas. O Zimmermann, ele vai dizer, então, que existe um humanismo encarnacional em Bonhoeffer. E me parece que essa palavra encarnação, ela é chave. E é nessa encarnação que se vive a própria identidade como cristão, que se vive em relação com a alteridade, que se cria comunidade e que se vive em relação com o mundo. Um teórico que eu tenho utilizado recentemente, Richard Kearney, um filósofo irlandês, ele desenvolve a ideia de uma hermenêutica da carne.
E a ideia de encarnação, então, vai estar em relação aqui. O Kearney nem desenvolve tanto a ideia de encarnação. Isso já sou mais eu lendo o Kearney. Mas, em última análise, o Kearney, a ideia de uma hermenêutica da carne é o quê? De que a hermenêutica, a interpretação da vida, ela começa nos sentimentos mais básicos. Em que eu levar um beliscão, eu já estou interpretando o que está acontecendo. Então, a ideia de uma hermenêutica da carne é justamente a tentativa de deshierarquizar alguns afetos e algumas perspectivas. Na ideia de que a visão não é superior ao tato, mas são sentidos justamente que informam a vivência humana. E aqui está uma crítica que o Richard Kearney faz a um histórico da filosofia ocidental que hierarquizou razão e sentimento. A ideia do Kearney é justamente trazer de volta e colocar que razão e sentimento eles estão imbricados e que é o mesmo humano inteiro que está pensando. E de uma maneira muito prática, que se pode perceber no dia a dia, é a ideia de que quando você está com fome, você já não pensa direito. Então, está tudo interligado nesse sentido. Mas o que é interessante é que o Richard Kearney ele vai acabar levando, então, para uma ideia de que vivemos hoje continuamente no risco da desencarnação ou excarnação. No sentido de que se vive, mas é um viver anestesiado. Assim como também o pensar acaba sendo anestesiado. E quando a gente dá essa ênfase no humanismo do Bonhoeffer, onde justamente se coloca essa ênfase nessa tensão, então, entre humanização e desumanização, em que o Bonhoeffer ele consegue perceber que humanistas ateus, seculares, agnósticos, eles conseguem trabalhar em prol da humanização contra uma igreja desumanizante. É um testemunho que nos é dado hoje, para hoje, inclusive. E aqui que me parece que existe muita conversa entre essa hermenêutica da carne e o próprio Bonhoeffer, em que encarnação se torna uma tarefa ética, poética, teológica, eclesial, prática. Uma tarefa em todos os sentidos. E aí, se eu estivesse numa igreja, estivesse fazendo a minha pregação agora, eu falaria então dessa encarnação em todos os níveis da vida, em que essa encarnação precisa ser vivida em todos os relacionamentos. Em que medida não estamos sendo desencarnados com as pessoas que estão ao nosso redor? Com a nossa esposa, com o nosso vizinho, com a pessoa na rua, com os nossos filhos. E que o chamado de Cristo é que você se torne cada vez mais humano à semelhança de Jesus. Amém.